Imunidade é o conjunto de mecanismos de defesa do nosso organismo contra os agentes infecciosos e conta com a ajuda das nossas células brancas e o sangue. Nesse vídeo será feita uma breve explicação sobre os tipos de imunidade, a inata e a adaptativa. A imunidade inata é aquela que nasce com a pessoa e protege o organismo de forma rápida e não específica após o contato com patógenos e toxinas desde o seu nascimento. No entanto, a imunidade inata não gera memória imunológica. A imunidade inata ela é composta por células especializadas, como neutrófilos, células NK, monócitos e macrófagos. As barreiras epiteliais e as células dendríticas também compõem a nossa imunidade inata. A imunidade adquirida é quando o sistema imunológico adquire a capacidade de criar defesas contra invasores e destruí-los, impedindo-os de causar danos ao funcionamento do nosso organismo. A imunidade adquirida ela é dividida em humoral e celular. Na humoral, nós temos o linfócito B, com presença de células de memória e plasmócitos. As células de memória são eficientes, têm resposta rápida dos anticorpos no reconhecimento de antígenos. Os plasmócitos secretam anticorpos e imunoglobulinas. Antígenos são substâncias estranhas que o organismo reconhece como invasor, estimulando a produção de uma resposta imune. Já os anticorpos são produzidos pelo linfócito B. Ele ajuda na defesa contra os antígenos, ligando-se especificamente a eles e os marcando para a eliminação ou neutralização desse antígeno. O mecanismo de ação dos linfócitos B são ir atrás dos antígenos e se deixar ser atacado para que estude e decifre a molécula química exata contra esse antígeno e, consequentemente, criando um anticorpo perfeito para combatê-lo. A imunoglobulina M e a imunoglobulina G são os dois tipos de anticorpos produzidos pelos linfócitos B. Eles sinalizam um processo infeccioso, porém em tempos diferentes. A imunoglobulina M sinaliza que está tendo um processo infeccioso agudo, ou seja, que a pessoa está tendo uma infecção no momento em que o exame está sendo realizado. A pessoa está com a doença naquele momento. Já a imunoglobulina G sinaliza que a pessoa já teve o contato com o patógeno em questão, ou seja, a pessoa já teve ou já está se curando da doença em questão. Na imunidade adquirida também temos o processo celular, onde ocorre a ação dos linfócitos T, tanto células T citotóxicas e células T auxiliares. As células T citotóxicas agem na destruição específica de antígenos celulares. Já as células T auxiliares auxiliam na ativação de células T em antígenos específicos. O funcionamento do nosso sistema imunológico é dividido entre células e órgãos. Os leucócitos são os principais agentes do nosso sistema imunológico, cuja função é produzir anticorpos que atuam no combate de patógenos prejudiciais ao funcionamento do nosso organismo. Células leucocitárias, neutrófilos, atuam na defesa contra infecções, principalmente as bacterianas. Eosinófilos atuam na resposta contra alergias, infecções parasitárias e na regulação de inflamações. Basófilos são as células de defesa menos encontradas na nossa corrente sanguínea. Atuam no combate de reações alérgicas e inflamatórias. Sua função é liberar um vasodilatador chamado histamina, o qual melhora o fluxo sanguíneo até os tecidos e ajuda a detectar agentes estranhos no nosso organismo. Os linfócitos são responsáveis pelo reconhecimento e destruição de micro-organismos infecciosos, especialmente vírus, mas detectam bactérias, células tumorais, entre outros. Como já foi ressaltado nessa aula, nós temos dois tipos de linfócitos, o B e o T. Os monócitos são células responsáveis por combater infecções e auxiliar algumas células sanguíneas a remover tecidos mortos ou danificados, destruir células cancerígenas e na regulação da imunidade contra agentes estranhos.
Os órgãos imunitário primário são o local onde as células do nosso sistema imunológico se originam e têm a maturação. A medula óssea é o local onde são produzidas as nossas células sanguíneas, por meio de um processo chamado hematopoiese, local de maturação dos nossos linfócitos B. O timo, que está localizado posteriormente ao nosso osso do externo, na região torácica, é responsável pela maturação dos nossos linfócitos T, o qual ocorre um processo onde os linfócitos T passam pela seleção positiva ou negativa, com o propósito de reconhecer antígenos estranhos, mas que não ataquem o próprio corpo. Já os órgãos imunitários secundários são os locais onde os linfonodos maduros encontram os antígenos e iniciam um processo de resposta imunológica. Os órgãos imunitários secundários são os linfonodos, baço e tecido linfóide associado às mucosas. Esse foi o conteúdo de hoje. Bom estudo e até a próxima!